Oi, pessoas. Bom, como a gente tinha combinado, eu vou tentar fazer uma rápida revisão só para prova prática mesmo. Só para lembrar vocês, na hora que eu falar cortical, claro que é o córtex, lembrando que as colunas renais são essas aqui, que se derramam sobre a medula, tá? Essa é a divisão de um lobo, né? Pirâmide, e o córtex que a circunda. Lembrando que isso é cálice, tá? Cálice pelvis, quer dizer, cálices pelve. E quando eu falar em junção córtico-medular, é essa região, tá? E quando eu falar néfrons subcorticais, subcapsulares, aliás, eles são os mais altos aqui. Esses mais altos e os que estão na região intermediária têm alças mais curtas. E os que são justamedulares têm alças mais longas, as alças que a gente enxerga na medula mais interna, ok? Só para não passar batido, né? Tem as duas arteríolas, né? A aferente e a eferente. Então, tá aqui a aferente que vai se dividir várias vezes, formar os capilares glomerulares, forma a eferente, que depois vai fazer uma nova rede de capilares, são os capilares peritubulares. E naqueles néfrons justamedulares, essa rede aqui mais inferior forma os vasos da vasa reta, ok? Tenta sempre lembrar daquela imagem anterior que eu mostrei para tentar entender que altura que vai estar cada uma dessas estruturas. Por exemplo, aqui, ó. Esse tá desproporcional, mas essa alça tá vindo até perto da papila, né? Claro que tá muito desproporcional aqui. Então, esses néfrons mais dessa região mandam essas estruturas retas mais para cá. E quando eu tenho néfrons mais subcapsulares, eles vão ter as porções retas dele no córtex. E aí vai estar naquela região que a gente chama de quê? Raio medular. As porções retas desses néfrons e também da porção tubular e ductal. Aqui de novo para não ter dúvida, na porção de raio medular, a gente só tem estruturas retas, ó. Então tá aqui a medula, um néfron justamedular, um intermediário. O justamedular tem a sua alça mais comprida, chegando aqui na medula mais interna e aí ele retorna. Então, as porções retas dos justamedulares estão na medula, mas os néfrons mais altos têm suas porções retas ainda no córtex e elas se agrupam nas regiões chamadas raios medulares. Onde não é raio medular é onde vai estar os corpúsculos e os túbulos contorcidos. Nessa região a gente chama labirinto cortical. Então, aqui, só para relembrar, na hora que a gente for ver na lâmina, eu tenho estruturas retas, isso aqui é córtex. Eu tenho estruturas retas, e aí eu tenho estruturas mais curvadas e vários corpúsculos. Então, onde tem estruturas curvadas, túbulos curvados e corpúsculo é labirinto cortical. Onde eu tenho as estruturas retas desses néfrons, eu tenho os raios medulares. Então, raio medular, labirinto cortical. A gente até vê ó, o que está saindo aqui, caminhando para uma porção reta. Então, cai nos raios medulares, tá certo? Depois chegar na lâmina, só tô querendo revisar para ficar mais fácil. Se quiser pular essa parte, tudo bem. Aqui nessa figura, olha só, a gente vê os glomérulos. E como é que a gente separa o que é glomérulo, capilar glomerular, das arteríolas aferentes e eferentes? Nem sempre dá para ver. O único jeito é você procurar aqui no polo vascular a entrada meio que longitudinal, ó, igual aqui,
de um tubinho, que é um vasinho. É uma arteríola, tá? Qual arteríola? Aferente ou eferente? Não dá para saber. Se a mácula densa estiver próxima, a gente pode até inferir que é na aferente. É na aferente, né? Às vezes eu faço confusão. Mas o que dá para falar aqui é que com certeza tem uma das arteríolas aqui, né? O caminho dela. Depois que elas viram emaranhado de capilares, não dá para saber mais. Então aqui tem um e aqui talvez o caminho da outra. Nem sempre o corte vai mostrar essas arteríolas aferentes e eferentes, tá? Aqui tá muito bagunçado. Isso é um tubo distal, mas está meio bagunçado para falar que é uma mácula densa. Aqui são túbulos proximais, que tem o lume mais tipo um serrote, mais borrado, né? Mal delimitado, células mais rosadas e com mais eosinofilia citoplasmática. O lume é mais borradão, né? Aqui, ó. Faz os dentes do serrote. As células são grandes, muito grandes, também proximal. Aqui, apesar de estar muito rosa, às vezes, isso aqui é porque a célula está morta, ó. Eosinofilia da morte. Mas são células apoptóticas aqui. E essas aqui são as células do tubo contorcido distal mesmo. Eles são menorzinhos e o lume é mais amplo desse tubo, desse túbulo. Aqui mais uma figura de livro. A gente tem um glomérulo. Esses aqui marcaram como podócitos porque são células meio que reniformes, né, ovaladas, e estão meio que para fora. Então você vê que é como se estivesse abraçando por fora esses capilares aqui. Então todos esses aqui, ó, possivelmente são podócitos. Esses aqui também. Uma célula endotelial aqui seria uma célula que tivesse um núcleo mais fininho e tem hora que nem dá para ver direito. É essa aqui, a célula endotelial, talvez essa. Essas aqui, quando tem uma área mais sólida, possivelmente são células mesangiais também. Então fica meio difícil mesmo. Ó, esse aqui parece podócito, tá para fora, tá? Não dá para ver direito aqui arteríola eferente e aferente, mas aqui parece que tem um pouco, né, de uma nuance assim de um vaso chegando ou saindo, não sei. E aqui é a mácula densa, né? A gente vê que é um tubo distal e as células amontoadinhas nessa região, né? Aqui também. Então aqui tá a mácula densa. Agora aqui dá para ver bem. Pelo menos uma das arteríolas, o caminho dela tá bem visível aqui no polo vascular. Então a gente vem entrar, não se sabe qual, se é aferente ou eferente. Não dá para saber, mas tá aqui. Polo vascular, uma estrutura entrando nele. Aqui separando o túbulo proximal de distal, é basicamente aquela separação de um túbulo com lume mais sujo, mais borrada a membrana apical das células, né? Mais irregular, com citoplasma mais eosinofílico, poucos núcleos, porque as células são gordinhas, então não vê muitos núcleos quando elas estão juntas. Diferente daqui, que eu tenho mais ou menos o mesmo calibre, mas as células são pequenas, então elas ficam amontoadinhas, né? O lume aqui tá meio amassado, mas o lume do túbulo distal costuma ser bem mais limpo e mais amplo, né? Não tem essa sujeirada aqui dentro. Então, esse é distal. E esses outros aqui, todos proximais. Todos, tá? Proximal, tudo. Esse é proximal. E nessa foto, ó. Tá difícil. Aí você pode falar assim, nossa, mas esse citoplasma tá praticamente da cor desse. Tá, mas tem outras coisas pra gente avaliar.
células pequenas. Lume mais regular e amplo. Mais regular e amplo. A altura da célula é menorzinha. Tá vendo? Então, esse é distal. Esse é distal. Esse é proximal. Esse é proximal. Esse é distal. Tá muito eosinofílico, eu sei. Mas os núcleos estão amontoadinhos. Tá? Esse também é distal, ó, lume amplo. Tá? Então, não deixa a cor do citoplasma te confundir. Não é só esse o critério, tá? Sempre lembrar das bordas irregulares, tá? Às vezes lembrando aos dentes de um serrote. E por conta das microvelocidades, fica essa borda meio apagada, meio borrada aqui, ó. Diferente daqui, ó, é mais lisinho e mais redondo o lume, tá bom? Bom, aqui a gente tem um rim de macaco, a gente vê que é um rim que tem só uma medula, né? É um rim unilobular. Dá para enxergar bem as estruturas por aqui. Então tá aqui a pirâmide, né? Onde tem a papila, mais ou menos aqui, e o cálice renal. Olhando também aqui, a gente tem, dá para observar nesse aumento as regiões onde tem corpúsculos, que são as regiões corticais. E onde tem corpúsculo é córtex, onde não tem é medula. E só de olhar dessa distância, a gente vê que tem áreas que parecem que fazem listras, né? Ó, alternância. Áreas mais claras, onde tem mais corpúsculos, e áreas mais escuras, que deve ser onde tem mais túbulos retos, né? Então, olhando mais de perto, dá para ver. Vemos também alguns vasos, ó, em corte transversal, oblíquo, que são vasos arqueados, né? Que realmente eles fazem uma curva bem na junção entre córtex e medula, certo? Daqui eles viram os vasos interlobulares. Aliás, é isso mesmo, interlobulares. Então, vamos olhar mais de perto. Ver o córtex primeiro. Olha, não tá difícil de ver. Aqui a gente tem uma cápsula, que praticamente não tá dando pra ver quase nada. Cápsula fina aqui, no caso. Bem fininha. E a gente já vê um monte de túbulos contorcidos, além de corpúsculos renais. Vamos ver se a gente enxerga aquela estrutura organizada de forma reta e labirinto cortical. Deixa eu ver de longe. Isso, de longe a gente vê melhor, ó. Isso aqui seria um raio medular. Olha o tanto que as estruturas são mais retas. Então, aqui um raio medular. São as porções retas desses corpúsculos, desses néfrons aqui. E eles estão todos caminhando e as porções retas vêm pra cá. Até chega lá na medula, tá? Estamos aqui, área de labirinto cortical, cheio de cortes oblíquos e transversais de túbulos e os corpúsculos. E aí a gente enxerga essas áreas mais retas aqui, né? Ó. Então, sempre que você vê essas áreas muito retonas, são áreas de raios medulares. E as áreas mais bagunçadas são as áreas de labirinto cortical. Aqui tá até uma modificação, uma coisa meio diferente aqui. Olha. Como é animal, eu não sei se tem alguma modificação do que a gente conhece. Esse aqui deve ser um ducto coletor, se a gente olhar de perto.
que a gente vê direitinho os limites entre as células. Essa pista de ver os limites entre as células é que mostra bem que a gente está numa área de ducto coletor. Nessa visão é mais fácil ainda ver a diferença entre labirinto cortical e raios medulares. Raio medular, labirinto cortical, raio medular. E os raios vão cair todos aqui na medula. Aqui numa região de labirinto cortical, a gente se aproxima. Tem um corpúsculo bem legal aqui. Então a gente vê o epitélio pavimentoso da cápsula de Baum, folheto parietal. Aqui a gente tem a formação da... Deixa eu ver aqui. Bom, o polo urinário devia estar saindo de cá, mas não dá pra ver nesse corte. E aqui a gente tem bem visível a chegada de uma arteríola. Chegada ou saída, né? Não dá pra saber se é arteríola aferente ou eferente, tá? Aqui a gente vê um túbulo com características de um túbulo distal, lume amplo, células pequenas, e aqui as células se juntam muito, ficam muito próximas, né? Então tem uma mácula densa bonita aqui, muito bonita. Então, a mácula densa tá aqui, no meio dessas células aqui. Provavelmente a arteríola é aferente, né? Porque aí no meio dessas células eu vou ter, nessa arteríola, as células musculares lisas modificadas, que vão fazer parte do aparelho justaglomerular, tá? E algumas células aqui também podem ser aquelas células mesangiais extraglomerulares. Então, tá muito tranquilo de ver. Aproveitando para olhar proximal, separar túbulo proximal de distal, nessa lâmina aqui tá fácil. Tá bem nessa coloração ficou bem evidente a separação. A eosinofilia bem mais marcante nos proximais, né? Enquanto nos distais a eosinofilia está mais leve, mas nem sempre fica tão fácil de ver pela coloração. E a gente tem que usar os outros critérios. Aqui, por exemplo, tem um corte meio grosso. A gente está vendo uma coisa em cima da outra, mas isso aqui é um túbulo distal. Vamos ver, gente, isso aqui tudo é proximal, tudo proximal. Aqui tem distal. Distal. Ah, essas células estão grandes. Estão um pouquinho mesmo. Um pouquinho grandes mesmo. Mas são. Ó, esse tá mais típico. Esse tá mais típico. Ah, e aqui tá meio... Aqui tá com cara de... Deixa eu ver aqui. Se é só a parte reta ou se é ducto coletor. Isso é ducto coletor. Isso é ducto coletor, ó. Tá dando pra ver bem as separações, né? As linhas nítidas entre uma célula e outra. Então, isso aqui é ducto coletor. Então, essas células maiores aqui são alguns ductos coletores. E às vezes aqueles conectores estão meio bagunçados nessa região aqui. Vamos ver então um túbulo distal mais típico. Eles estão esquisitos aqui. Aqui tem bastante. Eles não estão muito bonitos não, mas isso aqui seria túbulo distal. Bom, como vocês me pediram um vídeo rápido, já tem 20 minutos. Vou seguir em frente e procurar alguma coisa mais interessante, tá?
Olhando de longe aqui, ó, como o contorcido proximal é muito mais comprido, então a gente vai ver mais cortes dele. E dá pra ver que ele é bem mais eosinofílico, aparece mais vezes. Se você comparar com esses aqui, com a luz muito ampla e os limites bem regulares, isso aqui tudo, ó, com as células pequenas, bem próximas umas das outras, ó. Isso aqui deve ser tudo túbulo distal. Mas o túbulo proximal chama atenção, porque é muito mais comprido, então tem mais vezes, mais cortes dele. E é isso mesmo, chegando perto, a gente vê isso. Ó. Túbulo distal, túbulo distal, túbulo proximal. E aqui, ó, parece uma mácula densa, tá vendo? Mais uma mácula densa, túbulo distal, células aproximadas, um pouquinho mais altas, e aqui em íntima relação com uma porção de um vaso que está chegando aqui. Essas células aqui provavelmente devem ser células justaglomerulares, ok? Acho que não tem dificuldade. Se a gente for lá para a medula, vamos para lá. Aí a gente começa a ver as estruturas medulares. Fica bem óbvio o seguinte: o que for reto e tiver cara de túbulo proximal contorcido, ó, esse é contorcido. Esse aqui é um túbulo reto e tem a mesma aparência do túbulo contorcido, só que tá reto. Então, isso aqui é uma porção descendente espessa, né, da alça de Henle, porque é a porção proximal, né? E aí ela vai provavelmente se adelgaçar. Não sei se dá pra ver essa transição. Parece que sim, né? Difícil acompanhar e saber onde que virou isso aqui. Mas parece que tem, ó, isso aqui parece ser a continuação. Não tem hemácia. Então, a gente vê só porções, ó, esse aqui. Se tiver que reconhecer. Aqui eu tenho mais cara de túbulo distal. Compara com essa, ó. Então, lume maior, célula mais clarinha, mais numerosa, né? Então, isso aqui é uma parte reta de um túbulo distal e uma parte reta de um túbulo proximal. E agora a gente quer enxergar as partes retas delgadas, aqui, ó. Aqui tem várias. Ó, isso tudo é parte reta bem fininha, epitélio pavimentoso, né? Ó, tudo porção reta. Vamos ver se a gente acha um capilar para comparar. Aqui já é ducto, ó, ducto coletor. A gente vê nitidamente a separação entre as células, ó. Isso é ducto. Vamos procurar mais alça aqui. Isso aqui tudo deve ser alça, porção fina da alça de Henle, ó. Vou tentar achar uma região que ele esteja em corte mais pra cá, ó. Corte mais transversais. Aqui. Aqui a gente pega os cortes mais transversais. Então a gente vê, é túbulo reto, porque já tá bem aqui para baixo. Só que como já tá virando aí para ir para a papila, você vai pegar alguns cortes oblíquos e outros quase que transversais, né?
Isso aqui, então, é a porção reta de um túbulo proximal. Isso aqui parece ser um ducto coletor. Isso tudo aqui, ó, são... Porque lembra capilar, mas são as porções finas da alça de Henle. Parece capilar. Para separar do capilar, nós fizemos aquela combinação. Capilar tem que ter hemácia. Eu não tô vendo nenhum com hemácia aqui. Não quer dizer que não tem capilar da vaza reta. Pode ser que não estamos dando sorte de ver. Mas eles estão aqui em grande quantidade normalmente. Então, tudo isso aqui, ó, é alça de Henle porção fina. Eu sei porque eu tô na medula, na porção mais distal. Vamos ver aqui. Aqui um monte de alça de Henle, porção fina, cortado já em corte transversal, ó. Bem fininha a parede. Queria muito achar um capilarzinho. Ó, tudo é alça de Henle, alça de Henle, alça de Henle. Se cair isso aqui, essa imagem na prova, eu marco a mais fininha, a alça de Henle, não tem hemácia dentro, né? Aí você vai ver esse tanto de anelzinho assim clarinho, parecendo capilar, não tem em outro lugar. Isso aqui só pode ser na medula. Aí esquece os outros, eu tô apontando para isso. Tá vendo um monte de túbulo de outras cores aqui, mas eu tô apontando para isso. É só lembrar da regra. Gente, peraí. É um negócio fino, parece capilar, mas não tem sangue. Deve ser a porção fina da alça de Henle. Isso deve ser a porção mais interna da medula. Queria muito achar a hemácia para comparar capilares, né? Deixa eu ver aqui. Aí já subiu pro córtex. Bom, por enquanto, vou ficar por aqui. Eu acho que já deu para entender algumas coisas. Aqui eu peguei uma porção bem próxima dos ductos papilares, da papila. A gente vê vários ductos coletores. Aqui eles estão em cortes oblíquos, porque eles já estão convergindo, como se fosse um cone. Então, eles estão fazendo uma curvinha e a gente acaba pegando em cortes longitudinais ou até meio transversais. E a gente enxerga um pouquinho de sangue aqui. Aí aqui dá pra fazer aquela separação que eu queria, ó. Aqui eu tenho ductos coletores, fácil de separar uma célula da outra, não tem dúvida. E aqui eu tenho, ó, um ducto com paredes finas, um citoplasma até um tantinho razoável, mas bem fino, né? Isso aqui é uma porção fina da alça de Henle, assim como essa, bem fina, transição essa. Tem as mais fininhas ainda, tipo assim. Agora essa aqui é capilar, vaza reta, capilar. O capilar tem sangue, então basta saber isso, tá bom? Aqui apareceram mais umas hemácias aqui no meio. Aqui, ó, esse aqui, se eu apontar isso, capilar, tem uma hemácia no meio. E se eu apontar isso? Porção fina da alça de Henle, capilar. Tudo bem? Para terminar essa lâmina, eu tenho aqui a porção mais final, que são as aberturas dos ductos papilares, que tem um epitélio parecido com o epitélio dos ductos coletores, só que muitas vezes ele é estratificado, né? Então, esse é um ducto papilar, ou ducto de Bellini. E aqui está o revestimento da papila, né? O revestimento da papila é um epitélio pseudoestratificado, cúbico ou colunar, né? Que vai se transformar num epitélio do tipo, olha aqui, do tipo transicional. Esse é um epitélio transicional que já está na pelve renal. Então, aqui eu já tenho cálices e pelve com urotélio, revestido por urotélio.
Aí a gente tem aquelas células basais, umas células intermediárias que lembram um formato piriforme e as células superficiais, que tem o formato de cúpula ou ficam esticadinhas assim quando estão estiradas, ou células em guarda-chuva. Bom, isso aqui é outra lâmina, só para mostrar mais um pouco, olha. Túbulos contorcidos proximais, né? Tudo borrado. Irregular os limites do lume, lume estreito, quando comparado, por exemplo, com o lume desse túbulo distal aqui, tá? Ou desse aqui, ou desse aqui, ou desse aqui. Vamos chegar perto desses corpúsculos. Aqui a gente tem, olha que bonitinho, a transição do epitélio da cápsula de Bowman folheto parietal para um epitélio cúbico de um túbulo proximal. Esse é o polo urinário. Aqui não tá dando para ver direito a entrada de algum arteríolo, mas provavelmente está por aqui. E a gente vê esses núcleos amontoados num túbulo distal. Isso é, obviamente, uma mácula densa. Essas células aqui devem ser uma mistura de células musculares modificadas, são as células justaglomerulares, e um pouco de célula mesangial extraglomerular que está aqui. Aqui eu apostaria nessa célula como um podócito. Deixa eu ver. Essas que são mais clarinhas, podócitos. Talvez essas mais escuras aqui, que parece que os capilares não ficam muito achatadinhos os núcleos, então essas mais achatadinhas, escuras, eu diria que seriam as células endoteliais. E geralmente o mesanjo está nas porções mais sólidas, assim, onde você vê massas de células mais aglomeradas, como aqui de fora, como aqui, mas é difícil separar mesmo. É mais um, se tem alguma coisa mais interessante. Acho que não. Um raio medular passando aqui. Aqui. O que seria isso aqui, ó? Tô vendo muito nitidamente os limites entre as células. Isso aqui é uma porção de um ducto coletor, tá? Nem sempre ele tem que aparecer reto, tá? Isso aqui pode ser uma porção arqueada, né? Tem aquele túbulo conector arqueado. Pode estar por aqui, sim. Caminhando ali para a porção reta. Aqui de novo, ó, você enxerga a membrana basal. Membrana basal é essa linhazinha, né? Que a gente vê. E aumentando aqui um pouquinho. Então, aqui é a membrana basal, ó, glomerular. Essas células grandonas aqui para fora são células provavelmente podócitos, tá? Os podócitos têm os núcleos mais clarinhos e são células maiores. A maioria das células mais encolhidinhas aqui é endotélio. E essas mais unidas aqui, formando massas perto do polo vesical, deve ser célula mesangial, mas tem mesanjo espalhado para todo lado. Aqui deve ter a entrada de alguma arteríola, tem bastante sangue aqui. E aqui tem um tubo distal com alguma coisa que lembra uma mácula densa nessa região, só que tá num corte que não pegou muito bonito. Certo? Acho que não tem dúvida. Olhando o raio medular, a gente vê as porções retas. Ó, isso é porção reta de túbulo proximal. Isso é porção reta de túbulo proximal. Isso é porção reta de, ó, limites bem definidos.
de ducto coletor. Túbulo distal parece isso aqui. Como eu falei, a cor do citoplasma não pode ser a única pista, né? É mais a característica do lume da célula. Aqui um túbulo distal, contorcido distal, contorcido distal, contorcido distal, contorcido proximal, contorcido proximal. Aí esse glomérulo, o que aconteceu com ele? Nada, só pegou a pontinha. Na hora que cortou, pegou só um pedacinho dele, por isso que aparece só um pedacinho. Eu acho que rim já tá suficiente, já tem 36 minutos, eu não consigo ser rápida. Então, pelo menos já vou falar tudo de uma vez num vídeo só. Aqui tá, como que eu vou dizer? Um corte longitudinal e um corte transversal de um ureter. Ureter é assim, um tubinho, né? Um tubinho com uma mucosa bem visível aqui, clarinha, uma parede pequena. Não tem como você pensar que isso aqui é uma bexiga, eu vou confundir. Se for um corte assim, né? Vou confundir. Não, a parede é muito fina para ser uma bexiga, né? Então, aqui, por exemplo, nesse corte eu tenho a mucosa, o epitélio revestimento, mais a lâmina própria, isso seria a mucosa. E aí eu já caio aqui na camada de músculo. E a camada de músculo, ó, é praticamente apenas 2 vezes o tamanho da camada da mucosa. Olha aqui, fininha. Então, e o resto é adventícia. Então, é muito, né, praticamente quase 1/3 é mucosa, um pouquinho mais que 1/3 é músculo, e menos que 1/3, um pouquinho, é adventícia aqui. Então, não tem como achar que isso é uma bexiga. A bexiga, a proporção da camada muscular é outra, é gigantesca, tá? Então, viu uma parede assim, um tubinho. Olha lá dentro. Você não vai confundir com rim. Olha lá dentro. A gente vê o quê? Célula epitélio de transição. Com essas células superficiais aqui, ó, formando as cúpulas, né? Formam as cúpulas. Ou guarda-chuva para alguns mais criativos. Às vezes algumas estão mais esticadas, né? Outras estão mais em formato de cúpula, depende da fase, né? Miccional, você tá com muita reserva por reserva. A gente vê então o epitélio de revestimento. Dessa maneira aqui, geralmente o ureter, né, não fica com aquela variação que a bexiga tem em relação a ficar com o epitélio muito distendido quando a bexiga tá cheia. Aqui não tem muito disso não, a não ser que haja uma obstrução e o ureter acabe perdendo essas pregas e ficando mais esticado, mas normalmente não. Então, ele vai ter sempre um tanto bom de camada aqui, né? E umas dobras da mucosa e da lâmina própria, né? Essas dobrinhas são comuns mesmo no ureter. Eu vou ter aqui, por incrível que pareça, tá mais vermelho o colágeno do tecido conjuntivo do que o músculo, né? A coloração ficou estranha. Então, tá aqui o epitélio de revestimento, a lâmina própria de tecido conjuntivo denso, bastante vascularizada aqui. E aqui as camadas musculares, lembrando que eu tenho, normalmente, não é muito organizado, mas eu costumo ter uma circular externa e uma longitudinal interna. Desculpa, eu não tô conseguindo controlar direito o negócio aqui. Então tá aqui, começou aqui, eu devia estar... Não sei o que tá acontecendo. Pronto, aqui. São feixes curtos, né? E a gente vê que o músculo liso aqui tá em cortes transversais. Então, se o tubo tá cortado transversalmente e as células
Então, também, então, na verdade, é uma camada de músculo liso longitudinal interna, que aqui já tá a mucosa. Aí passa um pouco, um vasinho bonito aqui. Aí eu começo a ver algumas camadas mais circulares. Lembrando que nem sempre fica muito visível, às vezes mistura. Áreas que parecem estar meio oblíquas, áreas mais, ó, essa mais circular, essa mais longitudinal. Então é desorganizado o ureter. O que eu quero que você memorize é isso. Tem uma camada, duas camadas, né, no ureter, uma longitudinal interna, uma circular externa, né? E na parte mais distal você pode ver outra camada circular externa, além dessas duas. E isso não tem tanta relevância. Olha, você vê que tem na mesma região circular e aqui começa longitudinal. Então não dá para confiar muito naquela organização, não é bonita igual no trato gastrointestinal. Mas você viu essa muscular própria aqui desse jeito, bagunçadinha, né? Uma artéria grandona aqui. Você viu essa coisa bagunçadinha. Aqui, depois que passa a camada média, a camada, desculpa, muscular, a última camada muscular, nesse caso aqui é tudo adventícia. Tecido conjuntivo, vasos e tudo mais. Viu? Tudo isso não tem como chamar de outra coisa. Isso aqui é um vaso linfático grande aqui. Não tem como pensar em outra coisa que não seja ureter. Ah, mas eu podia confundir com a uretra. Que isso, gente? Podia confundir com a uretra. A uretra, para começo de conversa, não é fácil você amostrar uma uretra. É mais fácil amostrar a uretra peniana, né? Que aí é fácil de remover, mas imagina retirar a uretra, mesmo que seja de um cadáver numa necrópsia, uma uretra feminina, tem que ser dá trabalho, tem que divulsionar ali, arrancar aquela uretra lá de dentro. Então você quase não vai ver uretra feminina aqui em lâmina. Essa imagem só que eu queria mostrar para vocês. Isso é um vaso linfático. Essa é a cara da linfa, ó. Essa nuvenzinha lilás, meio rosada aqui. Isso é um vaso linfático grandão, com linfa dentro. Então, gente, não precisa preocupar que isso aqui vai ser uma uretra. A única uretra que pode aparecer para vocês vai ser a uretra peniana. Então, não precisa preocupar que ela é bem característica. Aqui, mais uma vez, uma uretra em corte transversal. Tá bonitinha. Epitélio transicional. Com as células em cúpula, ó. Células basais, células intermediárias. Sempre com muitas camadas no ureter, porque ele não se distende normalmente. Aqui, isso tudo é o tecido conjuntivo da lâmina própria. E aqui começa a camada muscular, bem desorganizada. Acaba que você não vê muita separação entre as camadas interna e externa. E aqui já está a adventícia, né? Então não tem muito segredo, gente. Não tem muito segredo. Esse aqui é a uretra, ponto final. As células em cúpula bonitinhas aqui, fazendo as cúpulas. Agora vamos ver aquele outro corte lá de cima, se tem alguma coisa importante. Aqui é um corte longitudinal. Dá pra falar de longe, ó. Mucosa, lâmina própria, muscular, adventícia. Pronto, acabou o problema. Como que eu vou chamar esse epitélio? Epitélio de transição, epitélio transicional, urotélio. Basta isso, tá? Não vou ficar perguntando o nome disso, dessa célula daqui de cima, dessa aqui, dessa do meio, não. Vocês sabem, tem a camada superficial, a camada intermediária, a camada basal. Mas não precisa. Aqui tá mais esticadinho, tá vendo?
Mas na bexiga a gente vai ver como esse urotélio pode ficar bem fino. Aqui 2 cortes de bexiga. A gente vê que quando vê a proporção entre o que seria a mucosa tá aqui em cima, um aumento bem pequenininho. Aqui tá a lâmina própria, e olha a espessura da camada muscular. A espessura da camada muscular ganha de qualquer outra camada aqui. Então, não adianta querer falar que isso aqui confunde com ureter, porque não confunde não. A parede, olha aqui, a parede muscular da bexiga é muito grande. Aí a gente vai e olha, não vê padrão direito, né? A camada muscular é meio bagunçada. Não precisa se preocupar com essa questão de direção muscular, como ela tem que fazer uma contração vigorosa para na micção, ela tem aquela organização habitual, mas é uma organização desorganizada, tá? Para que haja feixes musculares em todas as direções. Então aqui eu tenho o urotélio, aqui fazendo guarda-chuvinha ou as cúpulas, né? E a gente consegue ver, não tá muito espesso igual no ureter, mas dá pra ver, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, umas 6 camadas, né? 6 camadas de células, mais ou menos. E aí, quando a gente olha aqui, a gente vê a lâmina própria de tecido conjuntivo denso. E aí, alguns feixes de músculo em direções variadas, né? Tô vendo bastante que esse tá em corte circular, mas tem uns que estão em corte mais oblíquo. E não tem muito segredo, né? Aqui talvez tenha um pouco de serosa, deixa eu dar uma olhada. Nossa, já vai dar 1 hora de vídeo. Bom, todo jeito ia ter mais de 1 hora de aula, né? Então, parece que tem mesotélio aqui, né? Serosa. Não tá muito bom de ver, não. Pode ser, mas pode ser célula inflamatória também. Mas seria aqui. Nas porções que tem serosa, estaria aqui. E aqui parece, se não me engano, essa bexiga tá mais esticadinha. Acho que depende da região. Vamos ver. Isso. Aqui a gente vê um pouco menos de camadas de células, tá um pouco mais fino, mas não é grande coisa não, não vi muita diferença não. Normalmente a gente vê uma diferença grande, de umas 7, 8 camadas para umas 3 camadas, mas aqui apareceu aqui 1, 2, 3, 4 camadas, né, que a gente tem nas porções mais finas. Então é uma bexiga distendida, bem distendida, ó. Células basais, células intermediárias meio que dão uma achatada também, meio que desaparece. E olhando o resto é tudo igual. Músculo, músculo, em várias direções. E aqui fora, adventícia ou serosa, dependendo do caso. Certo? Vamos ver aquela última bexiga. Então, esse aqui é a última lâmina. Então, tá aqui a bexiga. Aqui a gente vê até um certo grau de organização mais bem visível, né? Ó, que os feixes mais curtos parecem estar num sentido longitudinal. Aqui predomina o sentido circular, né? E aqui parece que tem feixes em sentido longitudinal de novo. De longe parece isso.
Aqui eu vejo a mucosa com, né, a lâmina própria e o epitélio de revestimento. Então, ó, tecido de transição, epitélio de transição, células em formato de cúpula. Essa região aparenta algum grau de distensão da bexiga, né? Tá mais esticadinho, tá mais curtinho o epitélio aqui. Embaixo a gente tem a lâmina própria. Ó, tudo isso é lâmina própria de tecido conjuntivo denso. E aqui eu tenho as camadas de músculo liso, bastante músculo liso, músculo detrusor. Olha como é desorganizado, ó. Olha aqui os feixes, eles se entrelaçam, né? Fazendo um arranjo ótimo para que haja uma compressão completa, né? Em todos os sentidos, para que elimine a urina de forma perfeita. E aqui parece ter serosa. Olha, aqui, ó. Célula mesotelial. Então, tem uma camadinha serosa de célula mesotelial, né? Que é célula do peritônio mesmo. E aqui, um pouquinho de tecido conjuntivo logo abaixo, que faz parte da serosa. Um pouquinho de vasos. Então, aqui é a serosa. Eu dei serosa muscular. E olha o tamanho da muscular. Não acaba mais. E a mucosa tá bem aqui. Acho que não tem dúvida, né? Ah, só mais uma última, prometo. Aqui tá, parece um ETzinho. Se aparecer esse ETzinho aqui, ó, já sabe que é um pênis em corte transversal, tá? Aqui a gente tem o corpo esponjoso, onde passa a uretra esponjosa. Muito provavelmente você só vai ver lâmina de uretra esponjosa, né? De uretra peniana, que é a mais fácil de conseguir o corte, né? Imagina você arrumar um corte da uretra prostática, tem que ser numa peça cirúrgica da próstata. Né? Geralmente aqui seria na patologia que conseguiria ver isso. Bom, enfim, eu tenho esse ETzinho aqui, né? E aqui tá o corpo esponjoso. Tá aqui a boquinha do ET. O que será isso? A uretra, né? Esponjosa. Eu vou me ater só ao que é importante. O que vocês têm que saber? A uretra peniana, o urotélio fica mais ou menos até ali na região da uretra membranosa. Depois começa uma transição para esse tipo de epitélio aqui, que é um epitélio pseudo-estratificado colunar. Então, às vezes até vê um pouco de urotélio misturado aqui, mas nesse caso não tem. Ó, lembra aquele do pulmão, né? Pseudo-estratificado colunar, só que no pulmão tinha cílios, né? Mas é aquele epitéliozão alto e pseudo-estratificado, tá? Aqui tem a lâmina própria. Então, se aparecer uretra esponjosa, uretra peniana, que são glândulas, né, que vão desembocar aqui dentro. Aqui tem os vasos, né, do corpo esponjoso. Então, a gente só tem uma coisa para pensar. O epitélio é do tipo colunar pseudoestratificado, no caso dessa aqui. Às vezes, esse tipo de corte, se for mais proximal, vai ter áreas de pseudoestratificado colunar e de repente aparece um pouco de urotélio, resquício do que ficou lá para trás, porque é uma transição. Mas nessa lâmina aqui não tem isso não, né? Essa aqui é tudo pseudoestratificado colunar, aqui. Bem típico de pseudoestratificado colunar. Lembra muito o epitélio de pulmão, sem os cílios, lógico. E sem célula caliciforme. Tudo bem? Então tá aqui.
Apareceu o ETzinho. Um monte de vasos em volta do corpo esponjoso. A boquinha do ET é a uretra, tá bom? Quanto tempo? 55 minutos. Bom, mas acabou, tá? Foi visto tudo. Tinha que ver. Boa sorte na prova, viu?